Na Bíblia, a expressão os 10 céus não é mencionada de forma literal. No entanto, em algumas tradições judaicas e interpretações místicas, os 10 céus podem se referir a diferentes níveis ou esferas celestiais que representam a complexidade e a hierarquia do universo espiritual. Cada céu pode simbolizar um estágio ou dimensão espiritual única, conectando a esfera terrena com a presença divina. Na Bíblia, não há uma descrição detalhada dos 10 céus como entidades separadas. No entanto, algumas interpretações e tradições sugerem a existência de múltiplas esferas ou níveis celestiais que refletem a complexidade da ordem divina. Essas esferas podem representar diferentes aspectos da presença de Deus e da manifestação do sagrado. Aqui está uma interpretação geral desses possíveis céus com base em textos bíblicos e tradições espirituais. 1. Primeiro céu, associado ao céu atmosférico, onde as aves voam e as nuvens se formam, Gênesis 1:20. 2. Segundo céu, pode referir-se ao espaço sideral, onde as estrelas, planetas e corpos celestes estão localizados, Gênesis 1:14-18. 3. Terceiro céu, mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:2, como local de uma visão celestial, possivelmente denotando a presença direta de Deus. 4. Quarto céu. Alguns textos extrabíblicos mencionam uma dimensão celestial mais elevada além do terceiro céu, associada à morada dos anjos e serafins. 5. Quinto céu. Hipoteticamente poderia ser interpretado como um nível superior de comunhão com Deus e revelação espiritual. 6. Sexto céu. Poderia representar um estágio de purificação espiritual e crescimento na santidade. 7. Sétimo céu. Idealmente, seria o ápice da experiência espiritual, caracterizado pela plenitude da presença divina e perfeita comunhão com Deus. Estas interpretações são baseadas em tradições religiosas e reflexões teológicas sobre a natureza transcendental e mística do cosmos, e não devem ser consideradas como uma descrição literal dos 10 céus na Bíblia. De acordo com tradições apócrifas e textos antigos como o livro de Enoque, Enoque é frequentemente descrito como tendo sido levado aos céus e recebido visões de diversas esferas celestiais. O livro de Enoque descreve a jornada de Enoque através de várias camadas ou céus e sua interação com seres celestiais, como os anjos e o próprio Deus. Enoque é relatado como tendo visitado e recebido ensinamentos tanto do sétimo céu quanto de níveis superiores além dele, como o oitavo céu, e até mesmo o 10º céu. Nessas narrativas, Enoque é elevado a um status especial de conhecimento e proximidade com a divindade, permitindo-lhe acessar visões e revelações profundas sobre a ordem celestial e os mistérios do universo. Portanto, de acordo com essas tradições, Enoque teria ascendido a múltiplos níveis de céus, incluindo o 7º céu e além, onde ele experimentou encontros extraordinários e revelações espirituais. Essas histórias enfatizam a sabedoria e a santidade de Enoque, assim como sua comunhão íntima com o divino. Na narrativa bíblica, o profeta Elias não é explicitamente descrito como tendo sido elevado aos 10 céus ou a diferentes níveis celestiais da mesma forma que Enoque no livro de Enoque. Em vez disso, Elias é conhecido por seu evento de transladação, onde foi levado diretamente ao céu em um redemoinho de fogo, conforme descrito em 2 Reis 2:11. A transladação de Elias é um evento único e misterioso na Bíblia, onde ele foi arrebatado da terra para a presença de Deus de uma maneira milagrosa e espetacular. Embora não haja detalhes específicos sobre em qual nível celestial Elias foi levado, o evento é geralmente interpretado como uma demonstração da intervenção divina e da recompensa da fé do profeta. Portanto, ao contrário de Enoque, cujas tradições apócrifas, na tradição cristã, especificamente no livro bíblico do Apocalipse, ou Revelação, o apóstolo João descreve uma série de visões e revelações que ele recebeu enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Nestas visões, João descreve diversos cenários celestiais, mas não se concentra em diferentes níveis de céus da mesma forma que Enoque no livro de Enoque. Em vez de descrever camadas específicas de céus, João relata visões simbólicas e eventos proféticos que envolvem o trono de Deus, os anjos, as criaturas celestiais e eventos futuros relacionados ao julgamento final e à vitória de Cristo. As visões de João são cheias de simbolismo e imagens poderosas que representam aspectos espirituais e escatológicos da fé cristã. Embora o Apocalipse de João contenha descrições detalhadas do céu e de eventos celestiais,
A ênfase está mais na revelação do plano divino para a redenção da humanidade e a consumação do reino de Deus do que na enumeração de diferentes níveis de céus como visto em outras tradições apócrifas ou textos antigos. Portanto, as visões de João no livro do Apocalipse oferecem uma perspectiva única e simbólica da realidade celestial e dos eventos futuros, proporcionando uma visão profunda e inspiradora da fé cristã e do propósito divino para a história. Essas visões não se limitam a uma classificação específica de níveis de céus, mas revelam a grandiosidade e o mistério do plano de Deus para a humanidade. Segundo algumas interpretações e tradições religiosas, os filhos de Deus mencionados no livro de Gênesis, que são considerados pelos estudiosos como possíveis anjos ou seres celestiais, habitavam o reino celestial, também conhecido como o céu. Acredita-se que esses seres espirituais residiam na presença de Deus e serviam como mensageiros ou agentes divinos. Na teologia cristã, os anjos são seres espirituais criados por Deus e possuem a capacidade de interagir tanto no plano celestial quanto no terreno. Acredita-se que os anjos habitam a presença de Deus no céu, onde adoram e executam suas vontades. Eles são descritos como poderosos seres espirituais que atuam como mensageiros, protetores e executores das ordens divinas. A ideia de anjos habitando o céu como parte da corte celestial está presente em várias tradições religiosas e mitológicas, representando uma visão da hierarquia espiritual e da ordem divina. Essa visão de anjos residindo no céu como seres celestiais e divinos é parte integrante das crenças e ensinamentos sobre a natureza espiritual e a vida após a morte em muitas tradições religiosas. Portanto, a crença de que os anjos habitavam o reino celestial, ou o céu, é comum em muitas tradições religiosas que descrevem seres espirituais como agentes divinos que servem e glorificam a Deus na esfera celestial. Essa visão oferece uma perspectiva de uma ordem espiritual e divina além do mundo físico, onde os anjos desempenham papéis significativos na comunicação e na execução dos propósitos divinos. Na Bíblia, especificamente no livro do Apocalipse, capítulo 7, há menção dos 144.000 selados, não dos 144 anões. Esses 144.000 são descritos como um grupo seleto de servos de Deus que são marcados com um selo especial como proteção durante os eventos apocalípticos. Eles são escolhidos de entre as 12 tribos de Israel, representando uma simbologia espiritual de um número completo e perfeito. Os 144.000 selados são mencionados em Apocalipse como sendo preservados de certos juízos e calamidades que serão desencadeados durante os eventos escatológicos finais. Eles são descritos como um grupo distinto, separado para um propósito divino específico. Não há referência direta a 144 anões na Bíblia como um grupo ou entidade específica. É importante lembrar que a interpretação do livro do Apocalipse e de suas passagens simbólicas requer uma compreensão cuidadosa do contexto histórico, cultural e teológico em que foi escrito. Portanto, os 144.000 selados mencionados no livro do Apocalipse representam um grupo especial de escolhidos de Deus, enquanto a menção de 144 anões não é encontrada nas Escrituras Sagradas como um grupo identificado.